Os homens se elevam de uma ambição a outra, e primeiro, buscam se proteger contra ataques e depois atacam os outros. É melhor ser temido do que amado, se você não pode ser ambos. O príncipe deve ser prudente, ao acreditar e ao agir, não deve amedrontar-se a si mesmo e proceder com equilíbrio, prudência e humanidade. Que a excessiva confiança não o torne incauto e a excessiva desconfiança não o torne intolerável. A política não tem relação com a moral. Não estou interessado em preservar o status quo, eu quero derrubá-lo. Todos veem aquilo que tu pareces, poucos sentem o que tu és. Um príncipe nunca carece de razões legítimas para quebrar sua promessa. Quando você desarma as pessoas, começa a ofendê-las e mostra que desconfia delas, seja por covardia ou falta de confiança, essas duas opiniões geram ódio. Nunca nada grande foi alcançado sem perigo. Nunca faltará ao príncipe razões legítimas para burlar a lei. É necessário para aquele que estabelece um Estado e organiza leis para que ele pressuponha que todos os homens são maus e que eles sempre agirão de acordo com a maldade de seus espíritos sempre que tiverem liberdade de ação. É fácil persuadir o povo de algo, difícil é manter essa persuasão. Quanto mais areia cai da ampulheta, mais claramente pode-se enxergar através do vidro. Os homens são tão simples e se entregam tão prontamente aos desejos do momento que aquele que engana sempre encontrará outra vítima. Um príncipe é estimado, ainda, quando verdadeiro amigo e vero inimigo, isto é, quando sem qualquer consideração se revela em favor de um, contra outro. Esta atitude é sempre mais útil do que ficar neutro. É preciso entender que um príncipe, sobretudo um príncipe novo, não pode observar todas as coisas pelas quais um homem é considerado bom, necessitando muitas vezes agir contra a lealdade, a caridade, a humanidade, a religião, para manter o Estado. Os homens devem ser tratados com generosidade ou destruídos, porque podem se vingar de pequenos danos, os danos pesados eliminam tal inconveniente. Com efeito, quando a necessidade não força os homens a combater, a ambição põe-lhes as armas à mão, num frenesi indomável que nunca os deixa, em qualquer grau, a levantar-se. Para entender a natureza do povo, é preciso ser um príncipe, para entender a natureza do príncipe, é preciso ser do povo. Quando os homens não são forçados a lutar por necessidade, lutam por ambição. Não há como evitar a guerra, só pode ser adiada em benefício dos outros. Todo aquele que deseja sucesso constante deve mudar sua conduta com os tempos. Quem engana sempre vai encontrar alguém que se deixará enganar. Aquele que deixa o que faz, pelo que se deveria fazer, aprende a se arruinar em vez de preservar. Pois o homem que queira professar o bem por toda a parte é natural que se arruine entre tantos que não são bons. Aquele que deseja ser obedecido deve saber comandar. Os benefícios devem ser conferidos gradualmente, e assim eles terão um sabor melhor. Não há sinal mais certo de decadência em um país do que ver os rituais religiosos desprezados. O fato é que um homem que quer agir virtuosamente de todas as maneiras necessariamente se aflige entre tantos que não são virtuosos. Existem 3 tipos de inteligência: um tipo compreende as coisas por si mesmo, o outro aprecia o que os outros podem entender, o terceiro não compreende nem para si, nem para os outros. O primeiro tipo é excelente, o segundo é bom e o terceiro é inútil. Da humanidade, podemos dizer que, em geral, eles são volúveis, hipócritas e gananciosos. Não são os títulos que honram os homens, mas os homens que honram os títulos. Um governante eficaz não deve ter piedade. Príncipes e governos são muito mais perigosos que outros elementos da sociedade. O homem sábio faz de imediato o que o idiota faz finalmente. O desejo de adquirir mais, reconhecidamente, uma coisa muito natural e comum, e quando os homens são bem-sucedidos nisso, são sempre elogiados e não condenados. Mas,
Quando lhes falta a capacidade de fazê-lo, no entanto, querem adquirir mais a todo custo, merecem condenação por seus erros. Os preconceitos têm mais raízes do que os princípios. E que ele pareça, ao ser visto e ouvido, todo piedade, todo fé, toda integridade, toda humanidade, toda religião, de resto, parecer possuir esta última qualidade é o que há de mais necessário. Eu encontrei em minhas posses nada que goste mais, ou valorize tanto quanto, o conhecimento das ações dos grandes homens, obtido por longa experiência nos afazeres contemporâneos e um contínuo estudo da antiguidade. A guerra é justa quando é necessário, braços são permissíveis quando não há esperança, exceto em armas. Nada é mais difícil de executar, mais duvidoso de ter êxito ou mais perigoso manejar do que dar início a uma nova ordem de coisas. O reformador tem inimigos, em todos os que lucram com a velha ordem e apenas defensores tépidos, nos que lucrariam com a nova ordem. A promessa dada era uma necessidade do passado, a palavra quebrada é uma necessidade do presente. Aquele que adapta sua política aos tempos próspera e, da mesma forma, aquele cuja política colide com as exigências dos tempos não. Um governante sábio nunca deve manter a fé quando, ao fazê-lo, seria contrário aos seus interesses. Nas ações de todos os homens, sobretudo dos príncipes, quando não há tribunal ao qual recorrer, deve-se considerar o resultado. Assim, um príncipe deve conquistar e manter um estado. Os meios serão sempre considerados honrados e por todos louvados. Porque o vulgo atenta sempre às aparências e ao resultado, e no mundo só existe o vulgo. Não se consegue agradar os grandes sem ofender os pequenos. Um filho pode suportar com equanimidade a perda de seu pai, mas a perda de sua herança pode levá-lo ao desespero. Se oculta o que poderia cobrir de infâmia aos tempos passados, enquanto aquilo que é portador de glória, se rende à magnificência e ampliação. Ocorre também que a maioria dos escritores segue a sorte dos vencedores, aumentando o que fizeram de glorioso para melhor ilustrar suas vitórias, e acrescentando a força dos inimigos que venceram, de modo que os descendentes de uns e de outros não podem deixar de admirá-los e de exaltar o seu tempo, fazendo-os objeto de louvor e admiração. Creio que se pode admitir que a sorte seja a árbitra da metade dos nossos atos, mas que nos permite o controle sobre a outra metade, aproximadamente. O novo governante deve determinar todos os ferimentos que ele precisará infligir. Ele deve infligir de uma vez por todas. Não podemos atribuir à fortuna ou à virtude aquilo que é alcançado sem as duas coisas. O primeiro método para estimar a inteligência de um governante é olhar para os homens que ele tem ao seu redor. Quem conquista uma cidade livre e não a destrói, comete um grande erro e pode esperar ser arruinado. Se o mal tem que ser feito a um homem, que seja de maneira tão severa que sua vingança não precise ser temida. É um prazer duplo enganar o enganador. Uma mudança sempre deixa o caminho aberto para o estabelecimento de outros. É indispensável que tenha um ânimo disposto a mudar, conforme comandarem os ventos da sorte e as variações das coisas. Como disse antes, não se desviar do bem, se possível, mas saber sempre como usar o mal, se necessitar. O atraso geralmente nos rouba oportunidades e o envio de nossas forças. Antes de tudo, esteja armado. É muito mais seguro ser temido do que ser amado. Um príncipe não deve ter outro objetivo nem outro pensamento, nem praticar arte alguma fora a guerra, sua ordem e disciplina, pois esta é a única arte que se espera de um comandante e é de tal valor que não somente mantém o poder dos que nasceram príncipes, mas, muitas vezes, permite a cidadãos comuns subir a esse grau. O ódio é obtido tanto pelas boas obras, quanto pelas más. As pessoas ofendem mais a quem amam do que a quem temem. A liberdade consome a si mesma, pois sua força acaba logo. A guerra deveria ser o único estudo de um príncipe.
Ele deve considerar a paz apenas como um tempo de respiração, o que lhe dá tempo para planejar e fornecer, como capacidade de execução, planos militares. Todos os profetas armados venceram e os desarmados foram arruinados. Um retorno aos primeiros princípios de uma república às vezes é causado pelas virtudes simples de um homem. Seu bom exemplo tem tal influência, que os homens bons se esforçam para imitá-lo, e os ímpios se envergonham de levar uma vida tão contrária ao seu exemplo. As principais fundações de cada estado, novos estados, bem como antigos ou compostos, são boas leis e boas armas. Você não pode ter boas leis sem boas armas, e onde há boas armas, boas leis inevitavelmente se seguem. Onde a força de vontade é grande, as dificuldades não podem sê-lo. É um vício comum a todos os homens, o não se importar com a tempestade no perdurar da bonança. Os aliados de hoje podem se tornar os inimigos de amanhã. Curtiu este conteúdo? Te fez repensar algumas coisas? Se sim, deixe nos comentários que quero saber. Se inscreva, curta e compartilhe para que mais pessoas reflitam a vida também. Muito obrigado e até o próximo vídeo.